corpo humano é programável pela linguagem, palavras, sentimentos e pelos pensamentos. Os vários mantras e rituais de canto, que estão presentes em todas as religiões e tradições espirituais ao redor do mundo, são testemunhas do mesmo. O significado disso só agora está sendo demonstrado cientificamente. A descriptografia da estrutura helicoidal dupla do DNA e dos modelos para a estrutura de nossas células pelo ano de 1953 capturou a atenção e a imaginação de nossa civilização moderna. Porém, isso levou ao desenvolvimento de uma crença de que os genes controlam a biologia, a base sobre a qual a medicina moderna é construída. Essa crença evoluiu para o conceito conhecido como determinismo genético, a noção de que os nossos destinos físicos e comportamentais estão codificados nos genes. Felizmente, uma nova ciência está começando a emergir e a mesma envolve a reprogramação da molécula de DNA através das intenções e da vontade consciente. O próprio conceito da reprogramação do DNA tem como premissa a compreensão de que o bloco de construção do universo não é sólido, mas é composto, em vez disso, de ondas energéticas não locais. A física moderna vem nos mostrando que a estrutura do universo é composta de cordas vibracionais expressas como energia. Toda a matéria consiste em átomos que estão em constante movimento e, dependendo de sua velocidade, as coisas aparecem como sólidas, líquidas ou gasosas. Aquilo que percebemos como realidade são interpretações de várias frequências de vibrações e padrões de energia por todos os diferentes órgãos sensoriais. A tradição védica há muito tempo já declarou que o universo inteiro se originou como resultado da vibração do som da palavra Om. Descobertas científicas recentes demonstraram que é possível provocar mudanças e transformações surpreendentes no DNA de seres vivos através das palavras, sentimentos e frequências sonoras. Todos os seres vivos são feitos de átomos e moléculas subatômicas e, desta forma, irradiam energia, vibrações. A vibração se manifesta em duas formas ou estágios. Em sua condição original, a vibração é inaudível e invisível, mas em seu primeiro estágio, em direção à manifestação, ela se torna audível para depois se tornar visível. Tudo, os nossos tecidos, células, órgãos, emoções e padrões de pensamento têm seus próprios campos eletromagnéticos. Dessa maneira, todos os aspectos de nossas vidas são um reflexo da nossa própria essência vibracional. Como o DNA é uma molécula, ele também é feito de partículas subatômicas. Essas partículas são caracterizadas pela dualidade onda-partícula. Elas podem ser medidas em mais de um lugar ao mesmo tempo no espaço, o que significa que elas podem ser influenciadas tanto na forma de uma onda como na forma material. O DNA pode ser visto como um método simples, porém complexo, de armazenar informações biológicas e de codificar as proteínas que desempenham as funções da vida. A pesquisa mais recente e inovadora em biologia celular e física quântica mostra que os nossos genes e o DNA são ativados e influenciados por sinais de fora da membrana celular. Essa pesquisa pioneira no campo da medicina vibracional é conhecida como a ciência da epigenética. Epi, em grego, significa além e, combinado com a palavra genética, representa essencialmente algo mais do que a genética.
Esse algo mais é amplamente usado hoje para se referir ao nosso ambiente, expressando que o nosso código genético e o ambiente em que nos desenvolvemos pode determinar quem e o que somos. O campo da epigenética estuda como o desenvolvimento, o funcionamento e a evolução dos sistemas biológicos são influenciados por forças que operam fora da sequência do DNA, incluindo influências intracelulares, ambientais e energéticas. Desta forma, a epigenética está à procura do fluxo de energia, a força motriz por trás do modo como o nosso DNA se ativa e se expressa. Segundo a epigenética, a comida que comemos, o ar que respiramos, as palavras que falamos e os sistemas ecológicos em que vivemos influenciam os interruptores que ligam e desligam a expressão de nossos genes e do nosso DNA. Além disso, os sinais gerados a partir de nossas percepções do mundo em que vivemos, nossos pensamentos, crenças, orações, meditações e intenções influenciam o nosso ambiente interno, causam mudanças químicas em nosso corpo e em nosso cérebro e afetam a maneira como os nossos genes comunicam as instruções para as nossas células e, literalmente, têm o efeito de alterar e ativar o nosso DNA. Assim, os nossos pensamentos, crenças, emoções e intenções podem ter um efeito profundo em nosso DNA, tanto positivamente como negativamente. Rupert Sheldrake, um biólogo britânico, revolucionou o pensamento científico com a sua visão de um universo vivo e em desenvolvimento, com a sua própria memória inerente ou campo de energia morfogenética. Segundo Sheldrake, os nossos genes residem neste campo mórfico e desempenham um papel importante no controle e na ativação epigenética do nosso DNA. Esse campo morfogenético, segundo Sheldrake, seria um campo de energia contendo certas frequências de informação ou ressonância. Todas as espécies vivas, seres humanos, animais e plantas, têm uma consciência e, portanto, um campo mórfico que consiste em átomos e existe em um limiar particular de vibração. E segundo Sheldrake, a doença ocorre quando esses átomos que compõem o corpo humano vibram em frequências não saudáveis. Nikola Tesla, um dos cientistas mais fascinantes do século XIX e do início do século XX, também acreditava que certos tipos de frequências podem ter uma forte influência sobre o corpo humano e afirmou uma certa vez que se pudéssemos eliminar certas frequências que interferem em nossos corpos, teríamos uma resistência maior contra as doenças. Quando nosso campo de energia mórfica ressoa com vibrações mais baixas associadas ao medo ou ao conflito, os sinais são captados e passados através da membrana celular. As frequências informacionais viajam para o núcleo da célula e entram no cromossomo, ativando uma cadeia particular de DNA. Os nossos genes então comunicam as funções instrucionais às nossas células com base nas informações que recebem. Pesquisadores do Instituto da Matemática do Coração ilustraram através de seus experimentos que os aspectos físicos das fitas de DNA podem ser influenciados pela intenção humana e afirmam que o DNA também é uma espécie de computador quântico biológico que nos conecta às energias do que está se tornando conhecido como a inteligência cardíaca. Segundo os pesquisadores, o coração, que gera um campo eletromagnético muito mais forte do que o do cérebro, serve como um ponto de acesso-chave através do qual a informação originada nas estruturas dimensionais mais altas é unida ao sistema humano físico, incluindo o DNA. Em seus experimentos, eles puderam demonstrar que mudanças moleculares mensuráveis ocorrem na molécula de DNA como um resultado da intenção, da meditação e da oração. Desta forma, a inteligência do coração
cria uma conexão energética com o DNA para ajustar intencionalmente a sua estrutura. Pensamentos e intenções específicas são gerados pela mente e são usados para modular os biocampos coerentes do coração. Quando estamos em um estado de amor, a coerência cardíaca é aumentada e os campos biológicos tornam-se mais fortes. Isso permite uma ressonância entre os campos coerentes do coração e os campos coerentes ao redor da molécula de DNA. Tal interação permite que a informação de frequência associada à intenção original se manifeste. Essa manifestação vem como uma mudança física no DNA, e isso pode ser uma mudança em sua estrutura, em sua replicação ou uma mudança nas propriedades elétricas. Houve experiências no passado que puderam monitorar de perto o potencial de como os nossos pensamentos afetam a realidade. Um dos experimentos mais conhecidos foi conduzido por Masaru Emoto, um pesquisador japonês, onde ele pôde verificar que a intenção sozinha afeta a formação dos cristais da água. Devemos também ter em mente que o nosso corpo é feito de 70% de água. Especialistas russos em biofísica e biologia molecular descobriram que o DNA segue padrões e regras similares à linguagem humana e puderam demonstrar que o uso de certas palavras e frequências pode mudar a forma como o DNA é formado, sem a perda e sem a substituição de genes únicos. Apenas 10% do nosso DNA é usado para construir o corpo físico como vemos, o material de construção da proteína. Os 90% restante são classificados como DNA lixo. Segundo os pesquisadores, o nosso DNA não é apenas responsável pela construção do nosso corpo, mas também serve como um armazenamento de dados e na comunicação. E encontraram dentro desses 90% uma ferramenta biológica, uma espécie de internet muito mais avançada que qualquer artificial. Em suas pesquisas, eles compararam as regras da sintaxe, a maneira pela qual as palavras são colocadas juntas para formar frases e sentenças, a semântica, o estudo do significado em formas de linguagem e as regras básicas da gramática. Eles descobriram que os alcalinos do nosso DNA seguem uma gramática regular e estabelecem regras exatamente como as nossas línguas. Além disso, pode ser verificado que os cromossomos vivos funcionam exatamente como os computadores holográficos que usam a radiação endógena do laser. Isso significa que os pesquisadores puderam modular um certo padrão de frequência, influenciando desta forma a frequência do DNA e, portanto, a própria informação genética. Nesse sentido, a substância viva do DNA sempre reagirá a raios laser modulados pela linguagem e até mesmo pelas ondas de rádio, se as frequências apropriadas estiverem sendo usadas. Isso explica cientificamente porque as afirmações, o treinamento autógeno, a hipnose e afins podem ter efeitos tão fortes sobre os seres humanos e os seus corpos. Adicionalmente, os pesquisadores russos também descobriram que o nosso DNA pode causar padrões perturbadores no vácuo, produzindo buracos de minhoca magnetizados. Domínios de vácuo são esferas autorradiantes de gás ionizado que contêm quantidades consideráveis de energia. Os domínios do vácuo emitem ondas de baixa frequência, pois também são produzidos em nossos cérebros. E por causa dessa similaridade de ondas, eles são capazes de reagir aos nossos pensamentos. Os buracos de minhoca são conexões de túnel entre as áreas inteiramente diferentes do universo, através das quais a informação pode ser transmitida fora do espaço e do tempo. O DNA atrai esses bits de informação e os transmite para a nossa consciência. Desta forma, padrões de informação podem ser transmitidos para o DNA
reprogramando assim as células para outro genoma. Todos esses exemplos validam até certo ponto a antiga noção espiritual de que o corpo humano é estimulado por um sutil sistema energético que pode ser manipulado pela aplicação do som, da luz e da intenção. O tecido do universo é a vibração e as palavras levam consigo a frequência da intenção. À medida que o estudo da epigenética se expande, os pesquisadores estão descobrindo muito sobre o nosso DNA e sobre a nossa genética que anteriormente não conhecíamos. Essas pesquisas demonstram que as percepções de nossos ambientes internos e externos moldam a nossa biologia, onde podemos reprogramar o nosso DNA através da emoção, dos pensamentos e da frequência sonora. O universo não tem restrições. Transcender os nossos medos, transferindo a nossa consciência para a confiança, harmonia e amor, abre-nos todas as possibilidades. Essas frequências mais altas apoiam a reprogramação do DNA na criação de uma cura profunda do corpo e da mente. Existe um padrão vibracional ligado a cada crença que mantemos. Ao liberar as crenças limitantes e escolhendo padrões de consciência mais elevados, criamos frequências que afetam os nossos corpos, o nosso DNA e aumentam a nossa capacidade de criar uma realidade na qual escolhemos viver. Podemos facilmente desfrutar da vitalidade, simplesmente nos tornando conscientes das nossas percepções, crenças, pensamentos e intenções. Nossas percepções e pensamentos se traduzem em frequências vibracionais, pois a energia segue o pensamento, moldando assim a nossa realidade. Toda a matéria se origina e existe como uma projeção de uma força criativa consciente e subconsciente que traz as partículas de um átomo à vibração. Assim, a prática da intenção consciente, combinada com o campo de energia que é responsível por natureza, pode expandir os nossos portais de consciência para que possamos acessar os nossos potenciais infinitos. Para sermos poderosos, a nossa intenção deve ser profunda e sincera, onde a inteligência do coração pode ser sentida e expressa. A prática dessa nova consciência é fortalecedora, pois podemos aprender a nos tornar os mestres criadores da nossa realidade.